bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a live das 10h30 da jornada aceleradora rumo ao Destrava Abundância, que vai estar e que está aquecendo para a gente chegar lá no intensivão do Destrava Abundância, que vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de julho. Se você não se inscreveu no intensivão, vai lá e se inscreve. Vai ser um evento exclusivo, único e gratuito, onde a gente vai destravar os blocos que te impedem de ser abundante, onde a gente vai te colocar no caminho da abundância verdadeira, onde você vai ver na pele, na prática, sua abundância sendo destravada e coisas milagrosas acontecendo com você. Então, na live de hoje, o que a gente vai falar? Sobre os 3 principais erros que as pessoas cometem quando começam a destravar a abundância ou quando estão nesse caminho da abundância já imersos, ali. A primeira de todas é a: será que eu consigo? Então, várias pessoas que se comprometem, por exemplo, você se comprometeu e você já está aqui comigo nessa 8ª live semanal. A gente já fez 8 lives essa semana. E aí você pensa, uai, será que eu consigo? Será que vai conseguir para mim? Você viu os resultados das pessoas. E eu vou começar a colocar os depoimentos aqui no Instagram das pessoas. Você viu a vida das pessoas sendo transformada. Você viu pessoas manifestando 10, 20, 30, 50 mil reais inesperados, 100 mil, 200 mil reais inesperados. Você viu isso acontecendo. Aí, como acontece diversas vezes com os alunos lá do Destrava. E aí você parou e começou a ficar preso na seguinte pergunta: será que vai funcionar comigo? Será que realmente eu vou conseguir destravar minha abundância? E a resposta que eu dou para a sua dúvida é o seguinte: antes de eu falar que sim ou que não, você precisa entender, em termos de abundância, em termos de manifestação, o impacto que uma dúvida causa na sua manifestação. Se você manifesta algo, e aqui manifestar que eu quero dizer é materializar, co-criar, pensar em algo, desejar algo, esse algo ser atraído para a sua vida. Isso aqui é o que eu falo de manifestar. Se você deseja manifestar algo na sua vida, você intenciona uma direção. Você intenciona uma energia para aquilo que você deseja. Vamos dizer, por exemplo, que você quer um carro. E aí você sente, deseja, intenciona o carro da maneira correta. Pensando que você quer o carro preto, que ele tem que ser da marca tal, que ele tem que ser 0 km e que ele tem que ter banco de couro e que, enfim, você manifesta seu carro especificamente lá e aí você já tá lá desejando, visualizando, escrevendo no seu caderninho e daí você começa a duvidar. E a dúvida é a seguinte: será que vai dar certo? Será que realmente o universo me escutou que eu quero esse carro? Será que eu vou conseguir o dinheiro para ganhar esse carro? Será que esse carro vai vir? Será que realmente essa é uma dúvida cruel. Será que realmente esse carro é um carro compatível comigo, com o meu sonho? E aí, toda vez que você duvida, você perde força na sua manifestação. Então, se você deseja algo, você emite uma vibração para o universo, fazendo esse pedido. Vamos dizer que você fez uma ordem, você está no restaurante, e aí esse restaurante ele é feito por pensamento, palavra ou escrita. Você escreveu lá, pensou e sentiu que você queria um prato. E aí você duvidou. Esse desejo ele vai ficando cada vez mais fraco à medida em que a sua dúvida vai aumentando. Então, se você é uma pessoa que tem dúvidas e se você é uma pessoa que está ali constantemente duvidando de si mesmo, da sua manifestação, se vai dar certo com você, se realmente vai acontecer, cada vez que você tem dúvida, você perde força na sua manifestação. Você perde força na sua cocriação. Então, vai entendendo. Então, se você já está aqui vendo lá os depoimentos das pessoas destravando e você está pensando, será que eu consigo? Será que vai funcionar comigo? Será que eu vou conseguir manifestar dinheiro inesperado? A sua manifestação ela já está perdendo bastante força.
Então é como se fosse uma poupança, entendeu? Vamos dizer que o seu desejo, ele seja um depósito inicial que você faz na sua poupança. Você desejou algo, você desejou manifestar dinheiro inesperado. E aí você depositou na sua poupança, vamos dizer, 100 mil reais. E aí você, nas suas dúvidas mentais, é como se você retirasse dinheiro dessa poupança. Enquanto que, se você tivesse a certeza absoluta, e eu digo aqui, a certeza absoluta, ela é energética, você estaria, ao invés desse dinheiro, ele está diminuindo, ele estaria aumentando, ele estaria gerando mais força, ele estaria multiplicando. Então, seria como se você tivesse colocado esse dinheiro na sua poupança e a cada vez que você tem mais certeza, esse dinheiro ele se multiplica lá na sua conta bancária. Ao invés de que, se você sente dúvida, você vai perdendo esse dinheiro, ele vai acabando e, logicamente, você entra no bloqueio total da sua manifestação. Ah, Isabelle, então eu tenho dúvida, então eu vou esperar para um momento em que eu parar de ter dúvida se realmente vai funcionar comigo ou não. A resposta é: pare de postergar seus sonhos para o futuro. Se você tá com dúvida, eu quero que você entenda o seguinte: para destravar sua abundância, você não precisa fazer coisas gigantescas, entendeu? Você não precisa ficar meditando, você não precisa ir para a beira do Himalaia, você não precisa fazer nada da sua vida assim que exija um grande esforço e uma grande quantidade de tempo do seu momento, entenderam? Você não precisa disso. Mas o que você precisa é destravar os blocos corretos que estão te mantendo no seu padrão vibracional. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta no direct, que era assim: não importa o que eu faço, eu sempre fico no mesmo lugar. Então, para essa pessoa, a resposta seria: você não está fazendo as coisas corretas. É como se eu quisesse limpar este quarto, mas eu estou varrendo o corredor, entendeu? E aí eu falo: poxa, meu corredor está super limpo, por que nada está dando certo? Por que o meu quarto não está ficando limpo? Porque eu estou limpando o corredor. Então, se você está indo destravar sua abundância e você está indo para um caminho errado, é a mesma coisa. Você quer que seu quarto esteja limpo, sendo que você está passando a vassoura lá no corredor. Não vai dar, o quarto vai ficar sujo mesmo assim. Então, você precisa entender sobre os blocos de abundância. Isabelle, eu já falei sobre isso, né? Blocos sem crenças, blocos não são crenças, tá? Blocos são compostos energéticos onde sim existem crenças limitantes, mas existe muito mais do que crenças limitantes aí. Então, você tem 30 blocos energéticos e não importa. Gente, a gente já teve mais de 500 alunos de Destrava Abundância. Eu já atendi várias e várias pessoas e sempre, quando a pessoa cai num problema de abundância, ela cai em algum desses blocos. Seja culpa, seja vergonha, seja não merecimento, seja um bloco de problema com o pai, seja um bloco de problema com mãe. E sempre é o mesmo bloco. E eu fico aqui tentando descobrir se existe um outro caminho, um outro bloco. E não, é sempre esses 30 blocos. E como foi que eu descobri realmente? Gente, outro dia desse eu falei, eu já investi R$500 mil em cursos. Vocês estão entendendo que o que eu tenho não é pouco conhecimento e experiência. Além de investir nesses cursos, eu já atendi não sei quantas pessoas, muitas pessoas passaram por mim para resolver essa questão da abundância. Lá no Destrava, só o Destrava tem mais de 500 alunos, já teve 2 eventos presenciais, eu já tinha grupos antes disso, e muitos alunos, eu já acho que eu já tive mais de 1.000 alunos nessa vida só sobre esse tema. Eu realmente não sei. Eu deveria ser mais específica para te convencer mais, mas eu faço a mínima ideia. Mas então, e é sempre os mesmos blocos e eu acho muito incrível como eu falo assim, não, agora vai ser a outra solução mágica e a pessoa volta para o mesmo bloco. O que a constelação fala? A constelação fala do bloco pai e mãe. O que a manifestação em si fala? A manifestação em si fala, a lei da atração, fala sobre os pensamentos positivos. Então, vamos lá, bloco de culpa, entenderam? Então, sempre são esses 30 blocos em um nível mais denso ou um nível menos denso. Então, existem pessoas que têm um bloco, por exemplo, um bloco de culpa extremamente denso.
E esse bloco de culpa, ele é meio que uma raiz. E ele funciona interferindo em vários outros blocos. Então eu sinto culpa de ser filha, eu sinto culpa da minha abundância, eu sinto culpa da minha felicidade, eu sinto culpa de minha mãe ter morrido, eu sinto... E aí esse bloco, ele é tão energético e pesado que isso trava realmente a vida da pessoa em N níveis. Então, essa pessoa, ela vai precisar destravar os outros blocos. Na cabeça dela, ela vai estar assim, ali eu vou ali com a minha mãe, eu vou ali com meu pai, vou resolver o problema com minha mãe, vou resolver o problema com meu pai, vou resolver o problema com o meu marido, a minha esposa. Enquanto que, na verdade, o bloco dela seria o bloco da culpa. E o bloco da culpa estaria ali extremamente denso e ela precisaria estar focando nesse bloco para destravar. Então, se a sua pergunta é, será que eu consigo? A resposta é, sim, você consegue. Se você consegue, no mesmo tempo que todo mundo, não existe um tempo único, né, para cada pessoa. Porque vai depender muito da vida de cada um. Então, tem gente que sente que tem mais blocos, tem gente que tem menos blocos. Geralmente, as pessoas que têm menos blocos de abundância são pessoas que ou já vêm numa busca mais contínua, ou já vem limpando, ou são pessoas que tiveram uma infância bem de boas, né? 99% das pessoas não teve uma infância bem de boas. Brincadeira. Deve ser uns 80% das pessoas não tiveram uma infância bem de boas. E mesmo que você tenha tido uma infância bem de boas, você sempre tem algo para resolver lá na sua infância. E geralmente esses blocos, eles estão lá na nossa infância, né? Lógico que tem um bloco que é da ancestralidade, seus karmas familiares, a gente tem esse bloco também, né? Mas você entende que se você ir em busca de destravar cada bloco, realmente, e eu digo destravar, é realmente você desfazer este bloco. Vamos imaginar aquele jogo tipo Jenga. Lembra de Jenga, gente? Jenga é aquela torre que tem vários tabletinhos assim, e aí o objetivo do Jenga é você tirar um palitinho, e aí o seu objetivo do jogo de Jenga é você deixar a torre intacta, né? Mas, quando a gente está falando aqui de destravar a abundância, a gente quer botar essa torre no chão. A gente quer que esse jogo de Jenga caia todo, entendeu? Porque esse jogo de Jenga é o seu bloco ali, é o seu bloco da culpa, é o seu bloco do não merecimento, é o seu bloco de autoestima, é o seu bloco de identidade. Então, a gente vai em busca de tirar e destravar, realmente, desfazer esse bloco de uma vez. Então, por isso que existem pessoas que demoram muito tempo quando elas vão sozinhas. Existem pessoas que demoram, fazem várias terapias e vai para uma terapia, vai para outra terapia e tá lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ela... Imagina lá os 30 blocos. Imagina 30 torres de Jenga. Vocês já entenderam o que é Jenga. Aí eu vou numa sessão de terapia ou numa terapia e eu tiro um tracinho de Jenga ali em cima. A torre continua. Aí eu tiro uns 3, 4, porque eu já fiz mais um ano de terapia ali, a torre continua. Então eu falo, beleza, agora eu vou testar outra ferramenta, outra terapia. Aí você vai lá naquela outra torre de Jenga e aí você tira umas 3, 4 e a sua vida até melhora, fica mais fácil. E aí você entende que essas 30 torres, elas estão ali concretamente e você só está limpando a superfície. Por isso que é muito mais, é um caminho muito mais óbvio quando você sabe qual é o seu bloco e qual bloco você precisa estar destravando nesse exato momento. Então, entenda que se você destravar esses 30 blocos, você vai conseguir. E essa dúvida de será que eu consigo, ela não precisa mais existir, né? Ela se torna um eu consigo. Eu só preciso destravar esses 30 blocos. Eu consigo, eu só preciso tirar esses blocos que estão aqui no meio do caminho, que estão me impedindo de manifestar, que estão me impedindo de mover a minha energia e que estão realmente me atrapalhando na vida. Então, se você tá com sua abundância travada, lembre-se, não é duvidando que você vai destravar, mas sim tendo a certeza de que você pode tirar essas 30 torres de Jenga e elas serem destruídas de uma vez por todas, entenderam?
O segundo erro, o que acontece, que eu já tô falando várias vezes aqui, várias vezes. Olha lá, a Maria tava dormindo até agora. É você tirar uma torre de Jenga, tirar uma torre... Sei lá, tá, ó, você tem 30 torres de Jenga. A live da torre de Jenga. Você tira um palitinho da torre de Jenga. Aí você tira outro palitinho da torre de Jenga. Aí você tira outro palitinho. Aí você fala, poxa, não tá fazendo nenhum efeito. Tô cansado. Não quero mais. E aí você para. E aí é tipo, você fala, nossa, vou de novo naquela torre. Aí você tira. Aí, nossa, vou de novo naquela torre. Aí você tira só na superfície. Geralmente isso acontece quando as pessoas elas fazem sozinho o caminho delas. Hoje na live de hoje das 13h30 eu falei do poder, né, desse atalho que te leva mais rápido à abundância. Eu falei da importância da comunidade, das pessoas certas que estão ao seu redor. Então se você tá aqui no Torre de Jenga, tirar um pouquinho, tira um pouquinho, tira um pouquinho, você sozinho vai acabar desistindo. E você sozinho vai querer voltar. Isso é muito louco, porque eu super me identifico assim. Você vai querer voltar a estar comprometido a destravar a sua abundância. Tipo eu, na época que eu tava passando pelo meu processo de coaching, né? Eu já era coach, mas a gente tinha que passar por um processo de coaching. E aí eu fui lá e fui fazer meu processo de coaching. E aí eu falava assim, sempre pro Jefferson, né? Eu quero voltar a fazer exercício. Jefferson, eu já tinha corrido minha corrida de 5 km, eu já tinha emagrecido 6 quilos, eu já estava disciplinada, mas aí eu parava e perdia. Por que eu fazia sozinha? Aí eu falava, Jefferson, eu quero voltar a correr. E até que ele me trouxe a percepção seguinte, toda vez que você está pensando em voltar a fazer alguma coisa, você sempre precisa parar para que você volte. Então, toda vez que você tá ali, eu vou voltar sei lá, ler livro, eu vou voltar a correr, eu vou voltar a fazer exercício físico, eu vou voltar a estudar inglês, eu vou voltar a focar na minha abundância, eu vou voltar a meditar. Se você está pensando dessa forma de eu vou voltar você já está condicionando e criando também o paro, entendeu? Você vai ter que parar para você voltar. E aí você vai ficar nesse ciclo de vai e para, vai e para, vai e para, vai e para. Que era eu quando eu tava correndo na época. Gente, eu super corria na época. Eu super corria. E aí eu corria e aí eu parava. Eu ficava um mês correndo e eu parava. E eu ficava nesse ciclo, vai, para, vai, para, vai, para. E aí, obviamente, um momento você se cansa de vai, para, vai, para, vai, para. E você para. Né, você não volta mais, entendeu? Então, se você tá sozinho, pode ser que isso aconteça com você. Pode ser que você desista no meio do caminho e você fique ali, sempre nesse ciclo de recomeçar. E esse ciclo de recomeçar não te leva a lugar nenhum. Por quê? Porque são 30 blocos. 30 blocos, eu falei 8, né? 30 blocos que te impedem de ser abundante. E você vai estar sempre no mesmo bloco, pode apostar. Sempre no mesmo bloco. Sempre ali no mesmo bloco. E aí você vai falar assim, você viu as minhas lives, você viu separadamente minhas lives. Você vai falar, tudo agora é minha criança interior. A minha criança interior isso, a minha criança interior aquilo, a minha criança interior... Agora tudo é a culpa do meu pai. Agora tudo é rejeição. Agora tudo é não merecimento. E agora é tudo... Aí você vai parar e você vai voltar. E aí você vai ficar sempre nesse correndo atrás do próprio rabo, entenderam? Se você tiver, especialmente se você estiver sozinho. Isso aqui é bem importante que você entenda. E aí, o terceiro ponto, que é o que acontece, hoje mesmo eu falei sobre as pessoas que têm, foi hoje? Gente, eu nem sei mais, eu não sei se foi hoje ou foi ontem à noite. As pessoas que têm a curiosidade versus as pessoas que têm um comprometimento. As pessoas que têm a curiosidade são pessoas que se batem pela esperança, entendeu? Vão lá, veem as pessoas, veem os resultados. E aí, por exemplo, lá no Destrava, o depoimento da Júlia é muito incrível. Ela falou assim, eu manifestei 50 mil reais. Da Tami também, a Tami falou, eu manifestei 200 mil reais. Eu achei que eu nem ia chegar nesse lugar e eu manifestei. E a Dani também falou, eu manifestei 10 mil. Então você vê esses depoimentos e talvez pra você 10 mil seja muito dinheiro. Tipo assim, um dinheiro, uau, muito dinheiro. Imagina se 10 mil reais é muito dinheiro pra você, imagina 200 mil reais. 200 mil reais pra você é muito dinheiro. Até que, tipo, eu, há 3
há 4 anos atrás, eu achava que 100 mil reais era muito dinheiro. Hoje em dia eu já não acho mais. Hoje em dia eu acho que, tipo, é um dinheiro, mas não é muito, entendeu? E aí, se você tá nesse lugar de 10 mil é um lugar muito longe, é um lugar muito dinheiro, você vai precisar ter a esperança, ter o foco, ter o comprometimento de destravar esses 30 blocos de abundância, mas sabendo que é um passo de cada vez. Eu quero que vocês entendam aqui bem no fundo. E eu quero ser bem honesta com vocês. Quando eu estava destinada a manifestar 100 mil reais, a minha cabeça pensava, 100 mil reais é muito. O que eu vou fazer com 100 mil reais? 100 mil reais é algo, tipo, do outro mundo. Então, eu achava que 100 mil reais era muito. Quando os 100 mil reais chegou para mim de uma forma tão fácil e simples, eu percebi que não era tão difícil assim e que não era tanto dinheiro assim, entenderam? Então, na verdade, eu já estava com essa mentalidade que depois, né, um pouco antes dos 100 mil reais chegarem na minha vida, eu já estava com a mentalidade correta para atrair esses 100 mil reais, né? Eu já estava com a mentalidade de 100 mil reais é ok, eu consigo fazer isso de uma forma fácil, é uma forma tranquila de se fazer 100 mil reais. A minha mente já estava adaptada a 100 mil reais, aí eu fui lá e realmente manifestei de uma vez 100 mil reais. Então, só que não foi da noite pro dia, entendeu? Eu fui lá, destravando meus blocos, eu fui me comprometendo, eu fui tendo a honestidade de saber que o meu teto financeiro estava aumentando, eu fui tendo a honestidade de saber qual era a minha capacidade de manifestação. Então, quando você tá sozinho, pode ser que você se atrapalhe nos pontos cegos de tipo, pode ser, tá? Que você não saiba qual é o seu ponto cego. E aí, quando você está acompanhado, alguém fala lá, olha só, você ainda precisa fazer isso, para que a sua mente sinta que é fácil, é tranquilo você manifestar 100 mil reais. Ou, no seu caso, 3 clientes pagantes semanais, 10 clientes pagantes semanais. Entenderam? Então, não queira comparar o seu caminho com o caminho das outras pessoas. As pessoas chegam lá, elas acabam destravando a abundância, elas acabam manifestando o dinheiro delas. E Ai, gente, perdão. Eu não tava aguentando. Eu fico aqui de longe vendo, mas eu não vejo direito. Então, perdão. Então, é importante que você saiba qual é o seu caminho. É importante que você entenda que você tá aqui destravando seus 3 mil reais, que você tá destravando para manifestar 3 mil reais. Aí aparecem 3 mil reais inesperados. Uau, que bom, você passou esse próximo etapa, entendeu? É tipo você querer... Tem uma vez que eu me inscrevi numa corrida de 15 quilômetros. Eu mal tava correndo 5 quilômetros, eu já me inscrevi numa corrida de 15 quilômetros. Eu não fui na corrida de 15 quilômetros, eu acabei desistindo da corrida, né? Isso aconteceu em 2017. E é isso, entendeu? Eu sabia que eu ia morrer, eu sabia que eu não estava preparada para correr 15 quilômetros sem parar. Eu ia estar caminhando lá no dia, eu ia estar indo devagar, e aí eu tipo, tava reconhecendo qual era o meu limite, entendeu? Então, quando a gente tá no caminho, tendo esse GPS de quais são os blocos, de quais são os próximos passos a dar, se você já realmente destravou todo esse bloco, se você ainda tá no bloco da vitimização, se você tá muito profundo nesse bloco da vitimização, porque pode ser que você você se vitimize, mas seja talvez tão simples que uma sessão de limpeza já desfaça tudo. Mas aí é importante isso, você ter calma no seu processo, você ter a inteligência de estar sabendo qual é o bloco certo que está ali te travando. É você entender que você não compara o seu caminho com o caminho do próximo, com a manifestação do próximo. Por quê? Porque daí, o que acontece? Esse é o terceiro erro que eu quero falar aqui.
As pessoas vão lá e elas falam, bom, então eu também vou manifestar R$ 200.000. Eu também vou manifestar 300 mil reais, sei lá, de forma mágica, assim. E aí não acontece isso numa semana. Na segunda semana você já fala, poxa, eu não quero mais fazer e acaba desistindo. Você desiste porque você está tentando atirar ou fazer algo de acordo com a outra pessoa, entendeu? Tipo, a outra pessoa, ela tá ali no caminho dela, na estrutura dela, ela tá destravando os blocos e aí uma hora você vai chegar lá. Entenda isso, se você destravar esses 30 blocos, você vai realmente estar podendo destravar e tá podendo manifestar quanto dinheiro você quiser. Mas não seja a pessoa que chuta o balde por nada, entendeu? Chuta o balde porque você vê a outra pessoa manifestando muito mais facilmente e você entra nessa dúvida do será que eu consigo? Ou você entra na dúvida do ai, mas não tá funcionando comigo. E aí, quando que você faz isso, você tá nesse não tá funcionando comigo, você não percebe que muitas vezes, e o que é direto acontece, né? Especialmente para quem é terapeuta e tá lá no Destrava. Eles falam, tipo, ai, tô manifestando cliente, tô manifestando mais clientes, tá vindo dinheiro inesperado. Mas aí parece, né, que esse dinheiro, que esses clientes que tá vindo, que é o que vai acontecer no intensivão, eu tenho certeza, como sempre acontece, por essa comparação, a dúvida vai te cegar pro que tá acontecendo com você. Então, para você destravar a sua abundância, além de você parar de ficar olhando para a grama do vizinho, além de você ficar parando e se comparando as suas manifestações com a manifestação do vizinho, é você olhar para as suas manifestações, olhar para como a sua carteira está crescendo, olhar para sua carteira de clientes, eu quis falar, tá? Sua poupança está crescendo, como alguém te deu um presente, como te deram, como aquela pessoa que estava ali para te pagar há 3 anos, 4 anos, 5 anos, isso também super acontece com os alunos de Strava e no intensivão também. Fala assim, nossa, vou pagar para você e você recebe um dinheiro que você já tinha considerado morto. Enquanto que você está focado no seu processo, nos seus ganhos, enquanto que você está focado na sua abundância, você vai ter mais abundância, porque você está focado no seu poder. Enquanto que você está focado no outro, como que o outro conseguiu, como que o outro tá fazendo tal coisa, como que o outro tá correndo 15 quilômetros e eu tô aqui, hoje em dia, eu fico esbaforida para correr 2 quilômetros. 2 quilômetros eu tô lá morrendo, e aí eu olho alguém correndo 21 quilômetros e eu falo, por que eu não tô correndo 21 quilômetros? Porque eu não estou treinando, entenderam? Então, para destravar seus blocos, é igualzinho você treinar. É igual você ir para academia. Se você tá, indo todos os dias, se você tá se colocando em prática, se você tá colocando exercício ali, você vai ter uma energia, como diz essa disposição muito maior do que uma pessoa que não tá, entendeu? E aí, novamente, você vai ser a pessoa que lá no futuro vai estar no futuro, talvez um futuro depois muito próximo, entendeu? Um futuro que você tá manifestando muito dinheiro e simplesmente porque você não chutou o balde. Não importa o que aconteça, não chute o balde. E toda vez que você tiver um pensamento do será que eu consigo? Será que funciona comigo? Você vai parar. Observe esse exercício. Esse exercício é bem, bem, bem legal. Toda vez que você tiver essa dúvida, será que eu consigo? Será que vai funcionar comigo? Você vai parar e você vai anotar. Pega um papel, uma caneta e começa a anotar. Todas as coisas que eu consegui na vida. E aí você vai ter que tirar sua mente crítica do lado. E aí você vai começar a anotar suas bênçãos da vida. E aí você vai perceber que destravar a abundância é como andar de bicicleta, ou ir para academia, ou aprender sei lá, costurar. Uma vez que você aprende e você destrava, sempre fica fácil para você fazer isso, entenderam? Então você vai fazer isso com mais naturalidade, é só a questão de você destravar os seus blocos na forma correta, na ordem correta, sem se perder, sem perder no seu processo. Isso é outra coisa que geralmente acontece também, quem vai sozinho,
pega um bloco, às vezes, que não era para mexer nesse bloco ainda. E aí pega um bloco e vai profundo nele, vai lá no jogo de Jenga, tira esse bloco. E aí essa pessoa, ela pega umas coisas tão profundas que ela fica pausada, ela se trava realmente, porque ela não estava preparada para tirar aquele bloco. Por isso que precisa ter uma ordem também. Por isso que eu falei, nossa, faz muito sentido isso, essa ordem, entendeu? E eu vivi essa experiência, realmente. O Destrava, ele é tudo que eu passei, né? Como que foi que eu fiz no meu caminho para poder sair de um lugar onde eu estava ganhando R$ 500, né? Vamos lá, dentro de um ano, sair de um lugar onde eu estava ganhando R$ 3.000 dentro de um ano e passar a ganhar 25. Depois, no ano seguinte, sair de um 25 e começar a ganhar 300, entenderam? Em 2 anos, isso aconteceu comigo. Eu saí de um lugar de estar ganhando 3 e 2 anos seguintes eu estava ganhando 334 no final do ano. 334 foi o faturamento do ano passado. E então é isso que é só um caminho. E foi esse caminho que eu pratiquei e recebi na pele, que é o que eu tô passando aqui para vocês. E lá também, né? No Destrava. Porque foi o que foi sendo mostrado, foi o que eu fui percebendo e é o que eu faço também quando você entra nesse processo de destravar. Não adianta você destravar algo, não adianta você, tipo, querer fazer uma equação de terceiro grau se você não sabe nem o que é equação, entendeu? É assim também destravando os blocos de abundância. Você não vai estar destravando um bloco que vai te travar no seu processo, gerar um trauma muito grande, vai te paralisar, o que acontece muitas vezes. Você vai fazer exatamente como se fosse uma escavação. E aí, num funil, você vai escavando, 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 e de repente BUM! Tudo acontece e seus pensamentos se manifestam e você começa a ser a pessoa que não depende mais de nenhuma técnica e você tem a certeza, porque você simplesmente tá dentro do seu propósito, da sua alma, né? Você tá dentro do seu vórtice de energia. E se você tá realmente sem bloqueios de estar nesse vórtice de energias, a vida, ela acontece tão fluidamente, tão sem problemas, tão sem dificuldades, entenderam? Então, essa atividade que eu falei para vocês podem começar fazendo essas atividades já. Essa atividade que eu falei hoje, de anotar as bênçãos ou as coisas que vocês conquistaram. Quando você tiver essa dúvida do será que eu consigo? Mas pode anotar hoje à noite todas as coisas que vocês conquistaram, todas as coisas que vocês conseguiram, todas as coisas que vocês acharam que eram impossíveis de conseguir e mesmo assim vocês conseguiram. Pega seu caderno antes de dormir, já está na hora de dormir, você vai lá e anota isso agora. E eu tenho certeza que isso vai te trazer muito mais força, isso vai te trazer muito mais energia. E amanhã você vai acordar muito mais forte, tá bom? Muita gratidão por essa live de hoje. A gente vai dormir hoje. Amanhã a nossa live é às 1h30 e às 5h. Se você não se inscreveu no Intensivão do Destrava Abundância, se inscreva e vão lá e preencha um questionário raio-x, porque desse conteúdo vai ser muito especial. Eu tô lá, eu tô olhando as respostas de vocês, eu quero a sua participação, eu quero realmente criar uma experiência única para vocês, entendeu? E muita gratidão.